Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Cinco e 37, GP São Paulo, olha, tá na mira aí, né, do calendário da Fórmula 1. Neste fim de semana nós teremos o Grande Prêmio do México. Na sequência, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, Grande Prêmio de São Paulo com arquibancadas lotadas. Vai ser uma festa incrível da Fórmula 1 aqui em São Paulo. Claro, a organização a toda a prova. Quem foi lá no Autódromo de Interlagos hoje conferir o que está rolando por lá foi o Vinícius Bueno, que tem uma participação aqui especialíssima nos bastidores do poder desta quarta-feira. Vini, boa tarde para você. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você também e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Foram 2 anos de negociações para que o Autódromo de Interlagos voltasse a receber uma corrida da Fórmula 1. A prova, que será realizada no dia 14 de novembro, volta ao calendário depois da ausência em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. E com mudança no nome. Pela primeira vez, a corrida será chamada de Grande Prêmio de São Paulo, como explica o secretário de Habitação Municipal, Orlando Faria. Eles queriam tirar o máximo nosso, eu queria tirar o máximo deles. Em algum momento a gente viu a oportunidade de mudar o nome. Quando eles exigiram alguma coisa da gente, eu exigi que eles mudassem o nome. 700 milhões de reais de retorno para a cidade entre serviço e comércio. 1,6 bilhões por ano de retorno em imagem para a cidade de São Paulo, pela transmissão para 180 países. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, explica quais serão os protocolos sanitários para esse evento, que deve receber cerca de 170 mil pessoas ao longo dos 3 dias. A FIA tem um protocolo muito rigoroso das equipes. Aqui dentro do autódromo, cada equipe estará num bolsão sem se relacionar com outra equipe. Cada equipe vai utilizar um hotel diferente. A equipe fica naquele hotel, não se misturam as equipes. E era preciso então se ter um protocolo bastante definido, claro, em relação ao público, né? Então o que nós definimos? Primeiro, só entra no Grande Prêmio nesses 3 dias quem tiver o passaporte da vacina, quem tiver a comprovação de que foi vacinado pelo menos uma vez. E também a utilização de máscara. Vale destacar que não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos. Quem tiver entre 6 e 12 terá de apresentar um exame PCR feito com até 48 horas de antecedência ou o antígeno com até 24 horas, Cris. Valeu, Vini. Agora às 5h40. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 5h40, a Mayra de Jaime está conosco ao vivo nos Bastidores do Poder, porque hoje tivemos, depois de um longo período sem aquelas tradicionais coletivas no Palácio dos Bandeirantes, desde que a pandemia começou, né, Mayra? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Lana, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, com algumas novidades, algumas previsões, pelo menos, em relação à retirada das máscaras em ambientes abertos. O governo paulista espera que isso seja possível a partir do dia 1º de dezembro, que é quando a gente deve chegar aos indicadores que foram estabelecidos pelo Comitê Científico do Estado. São 4 indicadores. O primeiro deles a gente já atingiu, que é o número de novos casos. Atualmente a gente tem uma média diária de 800 registros por dia e a meta era ficar abaixo de 1.100. O número de internações está em 400 por dia e é preciso chegar a 300 para poder liberar as máscaras. Os óbitos têm que chegar a menos de 50, hoje a gente está com 62. E por último, a cobertura vacinal com 2 doses ou dose única, que precisa atingir 75% no estado. Por enquanto está em 68,5%. Então, ao longo de novembro, a gente deve atingir essas metas, segundo a Secretaria de Saúde, para poder liberar a partir do dia 1º de dezembro. O governo também informou hoje que enviou para a Anvisa um ofício cobrando ali uma urgência para a aprovação das vacinas para crianças, né, acima de 5 anos, de 5 a 11 anos, e especialmente a vacina da Pfizer. Mas acontece que a Pfizer nem sequer apresentou o pedido ainda. Inclusive, a Anvisa respondeu isso em nota, falando que só pode aprovar quando receber as solicitações. A Pfizer até pretende, ao longo desse mês de novembro, enviar os dados e fazer o pedido de uso emergencial. Mas isso não aconteceu. Então, na prática, esse ofício não serve para nada, né? É só uma pressão para uma coisa que a Anvisa ainda não consegue atender, né? Então, enfim,
vacinas à parte, porque isso não tem nada a ver com o governo de São Paulo, né? Não precisa nem que se meter nessa história, porque se o laboratório não pede autorização para liberação, não adianta gritar, espernear, né? O trâmite é diferente, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, né? Jogo de cena, né? Tem um joguinho de cena. Tentar aparecer um pouquinho mais, né? Mas o que importa pra gente é a questão da máscara. Então, atingindo esses patamares, a gente consegue, ao ar livre, nos soltarmos do item. Exatamente. Livres 1º de dezembro. Máscaras, pelo menos para fazer exercício no parque, faz muita diferença. Caminhar na rua, né? Mas ainda em espaço público, se você tiver uma aglomeração, aí tem que usar a máscara. E nos ambientes fechados, ela continua sendo obrigatória. O que o governo de São Paulo está fazendo é estipular critérios para... Esse é o cenário ideal. Aqui, provavelmente em dezembro, se a gente alcançar essas 4 metas, né, de internações, redução das mortes, os casos já alcançamos, e também de vacinação, cobertura vacinal, alcançando essas 4 metas, aí pode liberar o uso de máscara, ela deixa de ser obrigatória. Mas se você estiver se sentindo inseguro em algum lugar, por algum momento, né, se tiver aumentar a quantidade de pessoas, coloca a máscara, a gente já sabe que ela tem efeito e protege mesmo, salva vidas também, junto com a vacina e com o distanciamento. Então, acho que não pode deixar de ser um hábito, né, Cris? Só o alerta. Mas que é legal ver o pessoal, os repórteres no Jornal da Band do Rio de Janeiro já aparecendo sem máscara, verdade, né? O pessoal do Distrito Federal também já está liberado de usar máscara de maneira somente no espaço aberto. E manter os cuidados, né, Mayra? Porque essa semana a taxa de transmissão deu uma pequena acelerada, que é a velocidade com que as pessoas se contaminam com a Covid. Passou de 1 de novo, né? Passou de 1 de novo. Isso é um retrato um pouquinho do passado, assim, da semana anterior, mas do aumento do número de casos, que pode mostrar que no momento o vírus está contaminando mais do que na semana anterior. Então, passou de 0,68 para 1,04. E acima de 1 é porque a pandemia está acelerada. Então, pode ser um ajuste de cálculo e pode ser que alguém esteja errando ali no passo. Então, não é a hora de tirar a máscara se você estiver inseguro, se tiver medo de contaminação, use máscara. Hoje quem se viu livre da máscara foram os brasilienses, né? Por lá. Isso, começou em Brasília. Foi possível tirar já ao ar livre, assim como os fluminenses já tinham feito na semana passada. Tem uma última informação aqui que acabou de chegar. A Anvisa divulgou uma nota dizendo que, não sei se vocês lembram, que os diretores que ficaram de fazer essa análise que ainda não chegou, esse pedido da Pfizer que está pendente, mas que vai ser encaminhado, porque acaba de ser liberado nos Estados Unidos a vacinação das crianças com a Pfizer de 5 a 11 anos de idade. E aí hoje chegaram as primeiras imagens das crianças sendo vacinadas, com uma agulha um pouquinho menor, uma dose ajustada para a criança, também um pouquinho menor, um terço. Então, as crianças começaram a ser vacinadas agora nos Estados Unidos. E a Pfizer tinha informado que pediria ao Brasil a liberação também aqui para crianças. E só de dizer isso, além da reação do governo de São Paulo, que foi antecipada, uma pessoa mandou um e-mail para os integrantes da diretoria da Anvisa fazendo ameaças. E essa pessoa se identificava. E foi aberta uma investigação e tal. E agora uma nota nova da Anvisa dizendo que a ameaça voltou a acontecer a membros da Anvisa. Autoridades foram alertadas e a agência continua trabalhando para proteger a saúde da população. A Anvisa informa ter recebido, no dia 29 de outubro, uma segunda correspondência eletrônica, desta vez anônima, veiculando ameaças a servidores, diretores, funcionários terceirizados e seus familiares, caso vacinas para crianças venham a ser aprovadas. A ameaça se dá 24 horas depois, aconteceu 24 horas depois do primeiro texto, semelhante, e que vai ser investigado. Ela, a saber, encaminhou à Presidência da República, ao Senado, à Câmara, ao Supremo, à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério da Justiça, da Saúde, Casa Civil, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Todo mundo avisado de que isso está acontecendo. É um grande absurdo, né? Fazer ameaças contra pessoas técnicas que têm um papel importantíssimo e que, se eles não tivessem feito exatamente como fizeram, quantas vidas não teriam sido perdidas no Brasil, né? Quanto a gente não teria perdido, além das mais de 600 mil vidas perdidas, se a vacina tivesse demorado um pouco mais para chegar, mais do que já demorou. Imagina. Então, toda a nossa solidariedade aos diretores da Anvisa, e que esse momento de terrível confusão mental em que as pessoas que acreditam em teoria da conspiração, que esse momento passe logo e que as pessoas busquem informação em fontes confiáveis para entender que vacina salva a vida. Sim, não tenha medo da vacina, tenha medo de gente maluca que fala bobagem por aí, Cris. É isso aí. Mayra, valeu, bom trabalho.